Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês, crianças? Então, como eu coloquei lá na aula passada, né? Vocês sabiam que a professora te espera para a próxima aula e estava aqui esperando vocês. Então, pega aí o material de vocês, a folha com os verbetes, o caderno e vamos para a nossa aula de língua portuguesa do dia de hoje. Nossos objetivos: ler e compreender verbetes de curiosidade, localizar informações no texto lido, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas no texto com base no seu contexto e reconhecer os pronomes pessoais, reto e oblíquo e suas funções no texto lido. Então, vamos retomar o nosso quadro aqui de verbetes de curiosidade. Lembram lá então? Você sabia que? Então, nós vimos na aula passada, você sabia que a maior árvore do mundo em altura equivale a um prédio de 40 andares? Também vimos. Você sabia que algumas árvores vivem centenas e até milhares de anos? E na nossa tarefa de casa, você sabia que a maior árvore frutífera do mundo está no Brasil? Vocês leram o texto e fizeram a tarefa? Então vamos fazer uma correção aqui da tarefa? Então vocês tinham lá, letra A. Qual é a maior árvore frutífera do mundo? O que vocês descobriram aí? Isso mesmo, um cajueiro. Em que ano a árvore foi registrada no livro dos recordes? Que ano que foi? Em 1994. Ótimo, conferiram as duas perguntas, as respostas? Então vamos para a próxima. Quantas frutas o cajueiro produz na época da safra? Isso mesmo, ele produz de 70 a 80 mil frutas. E letra D, o que faz o cajueiro ser grande? O que vocês descobriram? Isso, ele tem uma anomalia que faz com que os galhos criem raízes ao tocar o chão, tornando-se outros troncos. Conferiram as respostas da tarefa? Ótimo! Vamos então ler o texto agora juntos, porque vocês leram aí em casa sozinhos. Agora vamos ler juntos e conversar um pouquinho sobre ele. Então, você sabia que a maior árvore frutífera do mundo está no Brasil? O maior cajueiro do planeta está localizado no Rio Grande do Norte, na praia de Pirangi do Norte. A árvore foi registrada no Guinness Book, o livro dos recordes, em 1994. O fato que lhe deu esse título foi cobrir uma área de 8,5 mil metros quadrados, o equivalente a 70 cajueiros de tamanho normal. Na época de safra, a árvore produz algo entre 70 a 80 mil frutas. Ele é tão grande porque tem uma anomalia que faz com que os galhos criem raízes ao tocar o chão, tornando-se outros troncos. Mas todos os troncos são ligados e dependem do principal. Então, olha, o professor aqui, marcou algumas palavras para a gente conversar um pouquinho. Então, esse cajueiro, ele foi registrado no Guinness Book, que é o livro dos recordes. Tem gente que fala records, mas o correto é recordes. Então, o que é, um recorde? É aquele assim que está no topo, aquele que ganha uma posição de destaque, porque ele é melhor, digamos assim, naquele quesito. Então, o cajueiro lá de Pirangi do Norte, ele passou assim por vários testes, foram feitos vários estudos e ele ganhou esse título de maior árvore frutífera do mundo. Mas hoje já tem quem conteste que ele é o maior no mundo. Mas se ele perder esse título, o título ainda continua conosco aqui do Brasil,
Porque tem um outro cajueiro que aí fica no Piauí, que também desde 2016 estão fazendo estudos e estão querendo comprovar que ele é um pouco maior do que esse aqui. Mas por enquanto, né, o recorde aí, o título é do cajueiro lá do Rio Grande do Norte. Então, o fato que ele deu esse título foi ele cobrir uma área de 8,5 mil metros quadrados, o equivalente. Então, aqui de novo, né, nós temos uma palavra que nos faz pensar lá na matemática, quando a gente fala equivale, né? Então, quando equivale é o mesmo que o quê? Que iguala, né? Então, a área dele é equivalente a 70 cajueiros. Então, vejam, né? Um cajueiro que equivale, que ocupa a mesma área, o mesmo terreno que 70 cajueiros de tamanho normal. Na época de safra, o que é a safra? Isso mesmo, né? A época de colheita, a época que está dando ali os frutos. Então, na época de safra, vejam só, produz algo entre 70 a 80 mil frutas. É muita fruta, né, gente? É muito caju. E ele é tão grande porque ele tem uma anomalia. O que é uma anomalia, né? É algo que está irregular, né? Que não está normal. Então, geralmente, o que as árvores fazem? Elas abrem ali os seus galhos vão para o lado ou vão para cima. O que acontece com esse cajueiro? Os galhos descem e vão formando novas raízes. Então, essa é a anomalia. Eles descem e formam novas raízes ao tocar o chão. Porém, todos esses galhos estão aí ligados com o principal, por isso que é uma única árvore. A professora trouxe aqui outras informações também desse texto. Então, olha lá. O maior cajueiro do planeta está localizado no Rio Grande do Norte, que foi isso que a professora já falou. Então, está lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos na região sul, o cajueiro está lá na região norte. Foi registrada no Guinness Book, então é um livro, tá, mundial, onde se registra aí, né, os recordes, onde se registra esses fatos assim que são extraordinários. Aqui no caso da maior árvore, mas nós temos no caso das árvores, a árvore mais alta, a árvore mais velha, mas também temos lá o corredor mais rápido, o fruto mais pesado. Então, são muitos registros que tem nesse livro e ele é mundial. Então, existe toda uma equipe de juízes, de técnicos que analisam aquele título, digamos assim, que está se querendo ter. Ele foi registrado lá em 1994. Bem, daí nós já falamos, né? Então, equivalente, então se iguala a 70 cajueiros, essa quantidade de frutos aí que é bastante, e o fato da anomalia, o fato de criar essas raízes ao tocar o chão. Olha só, a professora trouxe aqui uma imagem do maior cajueiro. Então, toda essa área aqui, todo esse verde que a gente vê aqui que parece uma mata, é o cajueiro, o maior cajueiro do mundo. Então, realmente, né, gente, é enorme. Olha aqui, ó. Aqui tem uma imagem, né, de uma pessoa passando ali. Então, tem até, né, uns caminhos ali por dentro dele. Porque se a gente for ler, for se informar, realmente ele parece assim como se fosse uma pequena floresta ali, cheia de galhos e tal. Olha aqui, ó. Tem até um mirante para observar ele de cima. Então, o que é um mirante? Né? Fica lá no alto, né? Você vai lá para você conseguir observar lá toda aquela região, para se ter essa ideia de toda essa extensão que esse cajueiro cobre. E aqui, né, mostrando um pouquinho aí desses galhos, né, então que vão se formando como raízes de novo no chão. E aqui, né, um cesto aí de caju, que não é uma fruta comum aqui para nossa região, né? Mas a gente ouve aí, eu nunca comi caju, né? Mas suco de caju a gente compra às vezes, né? Ou de pacotinho mesmo, ou, né? E sente um pouquinho do sabor aí desse fruto. Mas ele é algo então mais lá do norte, do nordeste, um fruto mais daquela região. Então vejam, né, que imensidão de uma única árvore, como existem aí, né, coisas maravilhosas e a gente nem sempre tem oportunidade de conhecer
pessoalmente, mas a leitura nos leva a conhecer, nos traz essa informação, né? Por isso que é gostoso a gente ler, porque mesmo a gente não estando lá, não conhecendo, a gente consegue imaginar toda essa grandeza. Bem, continuando aqui no texto, então a professora também, né, quer fazer vocês refletirem um pouquinho. Então, sobre o que fala o texto? Isso mesmo, sobre o cajueiro. Porém, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que tem o quê? Por exemplo, o maior cajueiro do planeta está localizado no Rio Grande do Norte, na praia de Pirangi do Norte. A árvore, né? Esta árvore se refere a quem? Isso mesmo, ao cajueiro. Então, também é uma outra palavra que foi usada para se referir ao cajueiro. Continuando a leitura, nós temos ali, ó, no outro parágrafo, o fato que lhe deu esse título. Que deu o título a quem? Quem que ganhou o título de maior árvore frutífera do mundo? Isso mesmo, cajueiro. Então, olhê também está se referindo ao cajueiro, à árvore. Então, o fato que ele deu esse título foi cobrir uma área de 8,5 mil metros quadrados, o equivalente a 70 cajueiros de tamanho normal. Na época de safra, a árvore produz. Qual árvore? Isso mesmo, cajueiro. Então, produz entre 70 e 80 mil frutas. Ele é tão grande. Ele quem que é grande? O cajueiro. Então, vejam, né, que nós aqui, ó, temos a palavra cajueiro, então o nome aqui da árvore, o cajueiro. Temos árvore, ele, lá árvore de novo. Que são todas palavras que nós usamos para quê? Vocês lembram por que a gente usa palavras diferentes assim para se referir à mesma coisa? Isso mesmo, para a gente evitar repetições, para não ficar repetindo, né? O cajueiro, né? E aqui, ó, ele é tão grande porque tem uma anomalia que faz com que os galhos criem raízes ao tocar o chão, tornando-se outros troncos. Quem que torna-se outros troncos? Isso mesmo, os galhos. Então, aqui, né, se usou o se, tornando-se, para substituir a palavra galhos, né, para não ter que colocá-la de novo. Né, uma anomalia que faz com que os galhos criem raiz ao tocar o chão e os galhos tornam-se, porque eu ia repetir de novo, né, os galhos tornam-se outros troncos. Então, se tirou a palavra galhos para não ficar tão repetitivo. Então, vejam que isso que a professora está comentando aqui com vocês não é novidade. Nós já conversamos bastante sobre palavras para evitar repetições. Porém, o que hoje assim muda é que a gente vai conversar especificamente sobre os pronomes que foram usados aqui. Então, pronomes, né? Então, o nome aqui de quem eu estava falando era o cajueiro, mas nós usamos palavras, então, pronomes que substituem esse nome. Aqui no caso do cajueiro, o lhe e o ele. E no caso dos galhos, o se, tá? Então, olha só, alguns exemplos aqui para a gente clarear um pouquinho mais. Então, muitas pessoas vão conhecer o maior cajueiro do mundo. Elas ficam admiradas e se impressionam com tanta beleza. Então, elas ficam admiradas e se impressionam com tanta beleza. Elas quem? Isso mesmo, as pessoas. Então, nesse trecho, nessa frase, o pronome elas e o se estão aqui substituindo pessoas. Porque senão eu ia ter que escrever: muitas pessoas vão conhecer o maior cajueiro do mundo. As pessoas ficam admiradas. As pessoas se impressionam com tanta grandeza. Ficaria muito repetitivo, muito cansativo a leitura, uma leitura chata. Assim fica uma leitura mais agradável. Olha outro exemplo aqui. O cajueiro do Rio Grande do Norte é uma riqueza para o estado. Por isso, as pessoas devem protegê-lo, né? Proteger quem? O cajueiro. Aqui eu poderia, né, ter usado o cajueiro do Rio Grande do Norte é uma riqueza para o estado. Por isso, as pessoas devem proteger ele. Né? Também dava certo. Mas como está no final aqui, proteger ele, também, né, fica mais bonito aí na regra da língua portuguesa.
né, pegar esse ele aí e, né, suprimir, diminuir ele, colocar protegê-lo. Então, estou me referindo ao cajueiro. Mais um exemplo aqui, ó. Para que o cajueiro continue crescendo, é preciso dar-lhe espaço, né? Então, dar-lhe também se refere a quem? Isso mesmo, ao cajueiro. Então, para que o cajueiro continue crescendo, é preciso dar espaço para ele, ou dar espaço ao cajueiro. Então, não repito a palavra cajueiro e coloco o lhe. Bem, então, voltamos para o nosso quadro Você Sabia Que? Olha lá, você sabia que as árvores se preparam para o inverno? Olha que aqui eu tenho o pronome se ali. As árvores se preparam para o inverno. Então, quem que está se preparando? As árvores. Então, vocês vão pegar a folha de vocês aí, que vocês têm uma atividade para a gente fazer junto, tá? Então, a professora vai fazendo aqui na tela e vocês vão fazendo na folha de vocês. Esse a professora não vai dar o tempo, nós vamos ir fazendo junto. Que atividade é essa? Nós vamos completar esse verbete de curiosidade, onde vocês veem aqui que nós temos algumas lacunas. Então, essas lacunas vão ser completadas com pronomes. E a professora colocou aqui, então, os pronomes que nós vamos usar. As, las, ela e se. Então, vamos lendo e vamos pensando. Vão acompanhando na tela e na folhinha de vocês. Então, você sabia que as árvores se preparam para o inverno? Quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de preparar para o inverno. De o quê? De as preparar, de las preparar, de ela preparar para o inverno ou de se preparar para o inverno? Isso mesmo, vamos completar ali com o se. Então, coloquem lá no texto de vocês, né? Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Colocaram? Então, vamos continuar a leitura e a completar. Uma estratégia para proteger contra os dias frios. Para proteger, quem que vai se proteger? A árvore. Para proteger, se. Muito bem, para proteger, se. Então, aqui nós usamos se, preparar para o inverno, e aqui proteger, se, contra os dias frios. Completaram? Isso, então vamos continuar a leitura. Então, vejam que nós já usamos o pronome se 2 vezes. Ainda falta o as, las e ela. Bom, as folhas têm muita água. No inverno, essa água poderia congelar e formar cristais, quebrando. Quem que tem muita água? As folhas, certo? Então, as folhas têm muita água. No inverno, essa água poderia congelar e formar cristais, quebrando. Muito bem, quebrando as. Essas folhas poderiam ir se quebrando. Então, não há nenhum motivo para manter. Não há motivo para manter quem? Para manter as folhas. Então, para mantê-las, mantê-las, manter elas, manter-se. Nossa, que estranho, né? Então, não há nenhum motivo para manter. Isso mesmo, mantê-las, né? Não há motivo para manter as folhas, já que elas vão, né, com a água, formar cristais e vão se quebrar. Os vasos que ligam a folha ao caule vão sendo fechados gradualmente. Quando esta camada de isolamento está completa e os tecidos de ligação da planta com a folha estão selados, pode cair. Qual pronome faltou lá e que nós podemos usar aqui? Isso mesmo, ela pode cair. Então, vejam lá, ó, nós completamos aqui. Se, o se, as, las e ela. Vamos ler, então, o texto agora todo completo? Então, vamos lá. Você sabia que as árvores se preparam para o inverno? Quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno.
Então, olha só, como que ela sabe que chegou o tempo? Vocês já ouviram alguém falar assim, ai, agora o dia está mais curto e a noite é mais comprida? Sempre quando vai começando ali no outono, vai chegando perto do inverno, a gente diz, ouve as pessoas, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, falando que o dia está encurtando. Por quê? Porque o sol ele se põe antes, Então agora, mais no inverno, a gente vê o quê? Que às vezes 5h30 já não tem mais sol, já está escurecendo. E a árvore, ela percebe isso. Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Uma estratégia para se proteger contra os dias frios é reduzir ao máximo seu gasto de energia, perdendo as folhas. Então, veja como a árvore é esperta. Nós, para termos energia, a gente no inverno às vezes acaba comendo mais, come uma coisa, toma alguma coisa mais quente, põe mais roupa, se agasalha melhor. A árvore, ela para manter a energia, ela vai soltando as folhas. Não são todas as árvores que perdem as folhas, mas a maioria delas, as que precisam aí, que não são árvores tão próprias, digamos assim, do inverno, elas precisam fazer isso. Então, essa estratégia, essa forma dela se proteger é reduzir a sua energia ao máximo, perdendo as folhas. As folhas têm muita água. No inverno, essa água poderia congelar e formar cristais, quebrando-as, quebrando as folhas. Então, não há nenhum motivo para mantê-las. Os vasos que ligam a folha ao caule vão sendo fechados gradualmente. Então, nós sabemos, vocês já viram nas aulas de ciências aí, que toda árvore é interligada, Então, a seiva ali vai passando por todos os lugares da árvore. Mas o que acontece? Então, esses vasinhos ali, eles vão sendo fechados gradualmente. Então, aos pouquinhos, vai se fechando, para quê? Quando esta camada de isolamento está completa e os tecidos de ligação com a folha estão selados, ela pode cair. Aí, então, a folha cai. Bem, a prof trouxe, então, uma atividade de interpretação, Então, 3 perguntas aqui, para vocês responderem aí em 8 minutinhos. Então, letra A. Como a árvore sabe que é tempo de se preparar para o inverno? Letra B. Qual é a estratégia que a árvore utiliza para proteger-se contra os dias frios? E letra C. Por que as folhas caem no inverno? Então, 8 minutinhos para vocês copiarem e responderem.
Certo, pessoal? Fizeram? Então vamos conferir as respostas? Então olha lá, como a árvore sabe que é tempo de se preparar para o inverno? O que a gente leu lá? Lembra? Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Então, né, o que faz com que ela saiba aí que é tempo de se preparar para o inverno? O fato, né, dos dias. Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, né? Então, ela sabe que é tempo de se preparar quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. Certo? Vamos para a correção da próxima. Qual é a estratégia que a árvore utiliza para proteger-se contra os dias frios? Então, o que nós vimos lá? Ó? Uma estratégia para proteger-se contra os dias frios é reduzir ao máximo seu gasto de energia, perdendo as folhas. Então, qual é a estratégia que a árvore utiliza para proteger-se contra os dias frios? Ela reduz ao máximo o seu gasto de energia, tá? Por que as folhas caem no inverno? Então, qual o motivo das folhas caírem no inverno? Então, quando os dias ficam mais curtos e as noites mais longas, uma árvore sabe que chegou o tempo de se preparar para o inverno. Uma estratégia para proteger-se contra os dias frios é reduzir ao máximo seu gasto de energia, perdendo as folhas. Então, por que as folhas caem no inverno? Para que a árvore tenha mais energia. Então, para reduzir o gasto de energia. Então, olha lá, né? Para que a árvore tenha mais energia. Esse é um dos motivos. Como a professora falou, nem todas as árvores perdem as folhas, mas algumas têm essa característica de perder as folhas. Bem, aí nós temos mais uma atividade, tá? Então, essa atividade agora, né, são 7 minutos. O que vocês vão fazer nessa atividade? Copie o texto utilizando corretamente os pronomes elas, se e as. Então, as árvores perdem as folhas no inverno, guardam energia para não desgastarem. Esse processo protege para que retornem belas na primavera. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse texto e vão completar com elas, se e as. Então, vão copiando, vão lendo para vocês verem, tá? Como que vocês vão poder, onde que se encaixa cada uma dessas palavras, tá? Então, 7 minutinhos. Podem começar.
Vamos para a correção? Então, olha lá, nós tínhamos ali, então, 3 sugestões, né, para o uso de pronomes, para que a gente não precisasse ficar repetindo a palavra árvore. Então, olha lá, as árvores perdem as folhas no inverno. E aí, guardam energia, elas guardam energia, se guardam energia, as guardam energia, qual palavra cabe melhor aqui? Qual pronome encaixa melhor? O pronome elas, muito bem. Lembrando que eu tenho ponto, então letra maiúscula aqui para eu continuar a frase. Então, as árvores perdem as folhas no inverno. Elas guardam energia para não se desgastarem ou para não as desgastarem? E agora? Para não se desgastarem, para elas não se desgastarem, tá? Esse processo protege, o que faltou? Qual foi o pronome que faltou? O as, né? Então, esse processo protege-as para que retornem belas na primavera. Então, sempre lembrando, então, que os pronomes são um recurso para eu substituir, né, o nome, aqui no caso as árvores, porque senão como é que ficava lá se eu fosse ficar repetindo? As árvores perdem as folhas no inverno, as árvores guardam energia para as árvores não se desgastarem. Esse processo protege as árvores para que retornem belas na primavera. Então vejam quantas árvores eu ia usar, ia ficar cansativo de ler, ia ficar um texto assim meio truncado, meio estranho, né? E não ia ficar tão bonito, assim ele fica um texto mais apresentável, tá? Então, conferiram aí a atividade? Ótimo. Então, os nossos objetivos da aula de hoje. Ler e compreender verbetes de curiosidade, né? Lemos novamente verbetes e compreendemos novamente. Localizar informações no texto lido, localizamos. Inferir sentido de palavras ou expressões desconhecidas no texto com base no seu contexto. Então, vimos ali a palavra equivalente, safra, anomalias. E reconhecer pronomes pessoais, reto e oblíquo, e suas funções no texto lido. Então, nós vimos ali alguns pronomes nos textos que nós lemos e fizemos algumas atividades. Bom, então, conseguimos aí alcançar os nossos objetivos. Então, até a nossa próxima aula. Vem aí, História! Oi, crianças! Olha eu aqui novamente, professora Maria, no Vem Aprender História. Prontos para começarmos? Pega o caderno, a atividade 10.1 e vamos ver qual vai ser então o nosso tema de hoje. O lápis e a borracha também, tá bom? Prontos para começar? Vem aprender comigo! Nosso tema hoje é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E o nosso objetivo é compreender, então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Como que esse processo aconteceu? Vamos começar com esse mapa. Ele está meio estranho aí, né? Será que você vai conseguir entender? Vamos lá. Temos a França, temos a Inglaterra e temos aqui nesse cantinho Portugal. Vamos entender, então, o que aconteceu lá no século XVIII e depois século XIX, para nós começarmos a entender todo esse processo. Basicamente, no século XVIII, nós tivemos a Revolução Francesa. E depois, no finalzinho do XVIII para o XIX, nós tivemos a ascensão do Napoleão Bonaparte ao poder. E o Napoleão gostou tanto desse poder que ele vai querer dominar toda a Europa. Entretanto, tinha um governante chamado Dom João que não vai aceitar umas ordens dadas de Napoleão e vai fugir para o Brasil. Fugir, professora? Príncipe não foge, príncipe luta. Vamos entender então como que foi esse processo. Vamos contar de uma outra forma para você poder compreender a vinda da família real, porque príncipe não foge, príncipe luta até o fim. Temos aqui o nosso globo terrestre, a Terra, o nosso planeta representado, né? A professora vai mostrar para vocês o continente europeu, o Oceano Atlântico e o nosso Brasil. Então, a família real
sai de Portugal e vem então para o Brasil. Mas como eu não posso dizer que o príncipe regente fugiu, porque príncipe não foge, vamos contar essa história de uma forma diferente? Vem aprender com a professora? Vamos lá então! Então, pessoal, aqui a professora trouxe para vocês o Mapa Mundi, que é o nosso globo terrestre aberto. O mundo está representado aqui. Vamos entender então o processo da vinda da família real de uma forma mais bonita, vamos dizer assim. Toda a história começa como? Era uma vez um homem muito poderoso que chegou no poder na França. O nome dele era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte gostou tanto desse poder que ele queria dominar toda a Europa. Mas nessa época existia um país muito poderoso lá também, a Inglaterra. A Inglaterra havia passado por um processo de revolução industrial e ela estava produzindo muito produto em séries e precisava de mercados então para comercializar o que ela estava produzindo. A professora trouxe a bandeira atual da Inglaterra. Vocês podem perceber, mas eu já vi a bandeira da Inglaterra, não é assim. A da Inglaterra é essa. Nós temos a bandeira do Reino Unido, que o fundo é azul, e temos ainda mais um X, né, em branco com bordas vermelhas, que representa os países que compõem o Reino Unido. A Inglaterra, então, estava dificultando a história de Napoleão dominar a Europa. O que ele vai fazer então? Preciso achar um meio de boicotar essa Inglaterra. Já sei! Vou fazer um decreto proibindo os países da Europa de comprar ou vender qualquer coisa para os ingleses. Mas toda a história tem um mas, não é verdade? Existia um personagem chamado Dom João. Dom João estava governando por enquanto Portugal. Ele era rei? Não. A rainha, sua mãe, era Dona Maria I. Mas ela estava com uns problemas mentais, umas confusões mentais e tiraram ela do poder. O povo lá de Portugal chamava até ela de Maria a Louca. Professora Maria Louca? Não é eu sou a princesa dos Campos Gerais, a gente já estudou isso na aula passada, uma das princesas. Estamos falando da rainha de Portugal. Ela foi afastada então do poder e Dom João começou a governar como príncipe regente. Dom João era muito amigo da Inglaterra, dos ingleses, tinha muito comércio envolvido entre eles. Então Dom João ficou em cima do muro, mais ou menos um ano e pouquinho, tentando ludibriar o Napoleão. Não aceitou de imediato o bloqueio contra os ingleses. Napoleão pensou: esse Dom João está passando a perna em mim, já sei, vamos pegar as nossas tropas e vamos invadir Portugal. Dom João se desesperou, e agora Portugal vai ser invadido, o que eu faço? Vai um amigo inglês de Dom João e sugere a ele: mas Dom João, e aquela colônia que você tem lá na América do Sul? Vamos fugir, é feia, a professora já falou, então vamos transferir o nosso governo português para cá, ó. Assim, aqui você continua cuidando de Portugal e você está protegido de Napoleão. Aí Dom João pensou: será? Vamos. Pegaram, gente, em novembro de 1807, um monte de embarcações, carregaram tudo que vocês possam imaginar. Prataria, ouro, livros e mais livros. Para que tanto livro, professora? Porque livro era um tesouro e ainda o é. Mas nessa época, muito mais ainda, porque nem todo mundo tinha acesso. Obras de arte, móveis, roupas, dinheiro, os parentes do rei, os funcionários do rei, a quem era amigo do rei, todos embarcaram nas embarcações, na época chamado de naus, e vieram então para o Brasil. Das embarcações, gente, é bom a gente comentar com vocês que vocês já estudaram que dentro delas não se tinha banheiro. Então, vieram nessa época, mais ou menos como diz nos livros, de 10 a 15 mil pessoas nas várias embarcações que para cá vieram. Imagina todo esse povo lá, cheio de roupa, de móveis, de objetos,
tudo que vocês possam imaginar. Mais ainda, cavalos, vacas, até galinhas eles trouxeram no porão. Se não tinha banheiro, fazia o tipo 1 e 2 aonde? No porão ou para fora do navio, você podia escolher. E outra coisa que eu vou contar para vocês, ó, só fica entre nós. Quando nós não temos a nossa higiene boa, nós começamos a juntar uns bichinhos na cabeça, não é verdade? A gente não lava o cabelo, não cuida do cabelo, não toma banho. É feio ter piolho? Não, feio é cultivar o piolho aqui. Qualquer um pode pegar. Tem que pedir para a mãe passar o pentinho, passar remedinho lá. Pegaram piolho nas embarcações também, inclusive a dona Carlota Joaquina. Tiveram que rapar o cabelo. Como que a princesa de Portugal ia chegar no Brasil careca? O que eles fizeram? Pegaram os tecidos e enliaram na cabeça. Então, quando eles chegarem em Salvador, vai ter o quê? As mulheres vão ver, nossa, que linda princesa com isso na cabeça. Vamos usar também. E lá na Bahia, as nossas baianas até hoje têm, então, os seus turbantes lá nas suas cabeças. Legal, né? Foi uma moda implantada lá em 1808. Primeira atitude de Dom João quando chegou em Salvador. Abriu os portos às nações amigas. Nações amigas, principalmente quem? A Inglaterra, que passou a comercializar agora também com o Brasil. Então, aquele pacto colonial que vocês já estudaram, o monopólio, onde o Brasil só vendia para Portugal e de Portugal adquiria seus produtos, acabou aqui em 1808 com o Dom João. O que vai acontecer depois, professora? Essa é uma outra história que nós já vamos continuar. Vamos lá registrar no caderno primeiro essa parte para nós não nos esquecermos? Pega o caderninho, pega o lápis e vamos lá fazer então o nosso registro. Aí, crianças, o nosso primeiro registro então da nossa aula de hoje para vocês lembrarem para contar a historinha do mapa então lá para sua vovó, para o seu papai. História, a data de hoje, o nosso tema, vinda da família real portuguesa para o Brasil, que em 1806, então, Napoleão decretou o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Dom João não aceitou o bloqueio e em 1807 as tropas de Napoleão invadiram Portugal e fez, então, com que a família real se deslocasse para o Brasil. Como a professora disse, vieram de 10 a 15 mil pessoas, trazendo tudo o que eles podiam carregar. E Dom João vai, então, quando chega em Salvador, abrir os portos às nações amigas. 7 minutinhos, valendo a partir de agora. Copia lá, rapidinho. Vamos e vamos.
vocês ficarem guardados na memória, e a professora falou tanto do Napoleão e do Dom João. Apresento-lhes Napoleão Bonaparte, diz que ele tinha fortes dores no estômago, por isso ele sempre vivia com essa mão por dentro do seu casaco, e o Dom João, que estava então como príncipe regente em Portugal. O que aconteceu depois então de Salvador, lá que ele abriu os portos? Vamos continuar a nossa história. A comitiva portuguesa chegou então em Salvador em 22 de janeiro. Foram 50 e poucos dias desde que eles saíram lá de Portugal, viajando no Oceano Atlântico até chegar em Salvador. Depois o Dom João abriu os portos, como nós já comentamos, e ele vai se deslocar então para o Rio de Janeiro. Ele sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro, que vai ser declarado então capital do nosso império. Vocês já estudaram que a primeira capital do Brasil foi Salvador, lá no governo geral. Agora Dom João transferiu ela para o Rio de Janeiro e hoje nós temos ela onde? Em Brasília. Isso, muito bem. Para acomodar todas essas pessoas, gente, o que Dom João vai fazer? Olha só, ele vai pegar as melhores casas lá do Rio de Janeiro, vai mandar fixar duas palavrinhas nas portas, PR, príncipe regente ou propriedade real. Mas se conhece o brasileiro, né? Ele vai interpretar isso de outra forma. Ele interpreta como prédio roubado ou ponha-se na rua. Algumas pessoas nem ligaram da família real e dos seus funcionários, seus parentes pegarem suas casas, mas tem gente que não gostou e então interpretava de outra maneira. A vinda da família real e sua comitiva, ela trouxe mudanças significativas para o nosso país, como nós vamos aprender a partir de agora. A professora quer que você observe na imagem as roupas deles. Até passam filmes, passam novelas
retratando essa época, observe então as roupas, a forma como eles agiam, os costumes, porque não é um documentário. Então, às vezes, o autor não é tão fiel à história, mas vale a pena a gente observar esses outros dados, não é verdade? Vamos lá! Para nós podermos fixar novamente a nossa atividade, temos mais uma aqui, ó, verdadeiro e falso. Será que você vai ser capaz de acertar só com que as histórias que a professora comentou? Vamos tentar? 3 minutinhos para você marcar. V para a frase verdadeira, F para a frase falsa. Vamos tentar? Vamos lá então. Vamos ver quem conseguiu? Vai lá, Antônio. Você acertou, Antônio? Vamos ver se o Antônio acertou. A família real portuguesa chegou em Salvador no ano de 1808. É verdade ou é mentira? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro! Parabéns, Antônio! Para acomodar a comitiva portuguesa, várias casas foram requisitadas, fazendo com que seus moradores as abandonassem. Lembra que a professora comentou sobre isso? Verdadeiro! Salvador foi proclamada por Dom João como capital do Império. Foi Salvador que Dom João aclamou como capital? Não! Foi o quê? Rio de Janeiro. Então essa é a nossa falsa. As siglas PR, que não quer significar Paraná aqui não, hein? Agora aqui nós estamos falando de propriedade real. Fixada nas casas, das casas então significava um príncipe regente. Verdade ou não? Príncipe regente ou propriedade real. Tá verdadeiro?
Verdadeiro. E a vinda da família real e sua comitiva trouxe mudanças significativas para o Brasil e para o Rio de Janeiro, como nós vamos ver a partir de agora. Verdadeiro também. Quem acertou tudo? Aí, muito bem. Vamos continuar a nossa história. Quais consequências nós tivemos da vinda da família real? Tivemos consequências? Tivemos. Vamos ver alguma delas então? Vamos lá. A primeira a gente já viu que aconteceu lá em Salvador, que foi a abertura dos Portas Nações Amigas, aonde então a Inglaterra passou a mandar produtos para o Brasil. Vou contar para vocês, mas ó, fica só entre nós. Tudo que estava encalhado lá na Inglaterra, ela mandou para o Brasil. E o Brasil comprou. Sabem o quê? Caixão de defunto, guarda-chuvas, mais um, só para vocês ficarem curiosos e irem pesquisar mais sobre o assunto. Esqui para neve. Gente, esqui para neve no Rio de Janeiro e em Salvador, acho que é meio demais, né? Mas enfim, o Brasil comprou. Se fosse para nós aqui no sul, até que nós temos umas neves de vez em quando, nem se compara a neve lá da Europa ou da América do Norte, que as pessoas até têm esse esporte, né, de esqui da neve. Nós não, nós temos geadas, nós temos frios intensos, mas nada que se compare a lá na Europa ou na América do Norte. Mas enfim, foi aberto então os Portas Nações Amigas, diga-se de passagem, Inglaterra. Então o monopólio colonial, o monopólio entre Brasil e Portugal apenas rompeu-se. Outros países, principalmente a Inglaterra, começou a comprar e a vender então para o Brasil. Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino Português. Olha outra consequência. A abertura da imprensa régia, o primeiro jornal, gente, do Rio de Janeiro. Será que falava das coisas da população? Falava só coisas boas que o governo de Dom João estava então fazendo no Brasil. Criação do Jardim Botânico, do Banco do Brasil. Olha desde quando existe Banco do Brasil. Lembra que eles trouxeram dinheiro lá no navio? Tinha que colocar em algum lugar, né? Em algum lugar tinha que guardar. Biblioteca Real. Lembra dos livros que a professora falou? Esse lugar é lindo. Eu já fui lá, eu já conheço. É maravilhoso de tantos livros que nós temos lá guardados. Do Museu Real e do Teatro. Teatro Real também. Será que era pro povão? Lembra que veio a corte portuguesa para cá? Eles precisavam de entretenimento. Então eram para eles, né? Olha só. Criação da Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e da Academia de Belas Artes, entre outras coisas. Aqui a professora trouxe algumas só para vocês. E elevação do Brasil a vice-reino unido a Portugal e Algarves. Então o Brasil não era mais uma colônia agora, ele estava mais importante. Ele era o quê? Um vice-reino. Então Dom João não morava numa colônia, ele morava no vice-reino unido a Portugal e Algarves. Olha a importância que o Brasil então recebeu. Olha as imagens que a prof trouxe para vocês conhecerem, ó. O Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Teatro, olha que linda a estrutura, ó. O Museu Real e a Faculdade de Medicina. Importante lembrar que algumas, né, a maioria delas aqui, nós temos até hoje. Principalmente aqui o Jardim Botânico, muitas cenas de novela já foram aqui gravadas também. Com certeza vocês já viram aí na televisão. Beleza? Observaram? Olha como era linda a arquitetura da época, ó. Maravilhosa, né? Vamos mais um pouquinho? Vamos lá então. Para nós fixarmos essa atividade, a professora trouxe aqui um caça-palavras. A professora dividiu entre letra A e B. A letra A, nós vamos identificar aqui, circular. Depois vocês podem até pintar com um lápis de cor fraquinho para não esconder a palavra, tá? Não vai fazer muito forte não, senão esconde. Aí a gente não vai saber o que está escrito ali. Mas nós tivemos as medidas criadas por Dom João. Quais foram elas? O Banco do Brasil, a biblioteca, o Jardim Botânico e o Teatro, que estão escondidas aqui. Olha a boa vista lá, olha lá a astúcia de vocês. E os personagens principais da nossa história de hoje, que é o Napoleão e o Dom João. Vamos lá?
conseguiu? E aí? Ficou bonitinho? Circulou direitinho? Vamos lá então. Olha onde está o Banco do Brasil. Quem achou? Muito bem. E a biblioteca tá onde será? Olha a biblioteca aqui, ó. Começa com a letra B. Biblioteca. Terceiro, professora, Jardim Botânico. Letra J no início. Conseguiram identificar? Olha lá o Jardim Botânico. Faltou o teatro, professora. Onde será que está o teatro? Olha ele aqui no T da biblioteca. Registra lá, circula, depois você pinta. E os dois personagens principais da nossa história? Olha o Napoleão no N da palavra do Jardim Botânico. E o Dom João tem um pontinho no D. Acharam? Olha lá que fácil, ó. Dom João. Quem acertou tudo? Beleza? Depois pinta a atividade e não esquece de colar então no caderno. Será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Sim, né? Compreendemos como se deu a vinda da família real para o Brasil? Fácil, né? Mas e o que aconteceu depois? Te conto na outra aula. Te espero, hein? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao nosso Clube da Matemática. E hoje nós vamos ter uma atividade que nós vamos fazer aí na telinha. Então fica ligadinho aqui na nossa aula para você compreender e fazer junto comigo. Combinado? Então vamos ver qual é o nosso desafio da aula de hoje? Vamos lá! Loja de brinquedos. Então vejam aí na telinha de vocês que nós temos aí uma figura representando alguns brinquedos aí de uma loja. E dentro, né, de cada um dos brinquedos ali, grudado a ele, tem uma etiqueta, né? E essa etiqueta tá dizendo o valor das fichas que vale cada um desses brinquedos. E no nosso desafio tem ali, ó, a situação. Elsa tem 90 fichas para gastar na loja de brinquedos. Ela quer comprar apenas brinquedos que tenham preços múltiplos de 4. Que brinquedos foram escolhidos? Sobraram fichas? Quantas? Então, esse é o nosso desafio. Esta é a situação que nós vamos resolver hoje no nosso clube. E não tá nada difícil. Então, vocês vão pegar aí um lápis, um caderno para fazer aí as anotações e tentar responder para a professora quais são os brinquedos que ela vai adquirir. Ok? Vocês vão ter 5 minutinhos que eu já volto para conferir. Vamos lá?
crianças? Conseguiram? Ótimo, então vamos conferir aqui com a professora? Vamos responder as nossas questões? Vamos lá? Então, a primeira pergunta, né, dizia ali que brinquedos que ela escolheu, se ela tem apenas 90 fichas. E esses brinquedos, nós sabemos que os preços, né, das fichas, que equivale a cada um deles, esses preços precisam ser múltiplos de 4. Então, vamos lá com a professora? Vamos ver quais são os números aí nesses brinquedos que são múltiplos de 4. Vamos ver? O ursinho, isso, o ursinho vale 8. 8 é múltiplo de 4, porque 2 vezes 4 é 8. Beleza. Qual outro? O foguete, isso, foguete, 16, né? Fichas para o foguete. 4 vezes 4 é 16, então também valeu. Tem mais algum? Isso, um robozinho ali, ó, um robô que vale 24 fichas. 24 também é múltiplo de 4, porque 6 vezes o 4 é 24. Isso mesmo. E tem mais algum? Ali o trenzinho, né? Que vale quanto o trenzinho? 40 fichas. E 40 é múltiplo de 4? É, muito bem. Então foram esses 4 brinquedos. Agora a segunda pergunta. Sobraram fichas? Quantas? Bem, vamos ver. Os brinquedos, né, valem ali, ó, 8, 16, 24, 40, que é 88 a soma final. Se eu tirar 88 do 90, vão sobrar 2. Isso mesmo. Então a nossa resposta é sim. Sobraram 2 fichas. Ok? Gostaram do nosso desafio? Ótimo! Então, ó, parabéns pelo seu esforço, que o seu esforço é que faz você aprender. E não esqueça, siga a professora lá nas redes sociais pra gente resolver mais desafios iguais a esse, ok? Um grande beijo e até a nossa próxima aula do Clube da Matemática!